Você já travou ao tentar ler ou dizer a frase I have had a car? Para o ouvido brasileiro, isso soa como um erro, uma gagueira ou uma redundância desnecessária. Por que o inglês precisa usar o verbo ter duas vezes seguidas? Uma no presente e outra no passado. Por que não dizer apenas I had a car e resolver o problema? O aluno autodidata olha para esse have had e sente que a lógica fugiu de casa. Mas hoje, no nosso laboratório, vamos descobrir que essa não é uma falha do sistema, mas sim uma máquina do tempo de alta precisão. O have had não é sobre o passado, é sobre o que você carrega nas mãos agora. Vamos decifrar essa engenharia agora. Para entender o have had, precisamos separar os gêmeos. O primeiro have da frase não é um verbo de posse. Ele é uma ferramenta. Imagine que o primeiro have é um guindaste. Ele não está lá para dizer que você tem algo físico, mas para segurar o tempo da frase no presente. Já o segundo had é o verbo principal, que carrega o significado de ter ou possuir. No inglês, quando você quer falar de uma experiência que começou lá atrás e ainda tem valor agora, você precisa desse guindaste para içar o passado até o presente. O have é o suporte. O had é a carga. Sem a ferramenta, a ponte entre os dois tempos desmorona. Aqui está o segredo master que vai mudar sua percepção. O present perfect não é um tempo do passado. O nome já diz, ele é present. Pense no primeiro have como uma âncora de ouro jogada no momento de agora. Você está parado no presente, mas essa âncora está conectada a uma corrente que vai até o fundo do oceano, que é o seu passado. Quando você diz I have had, você está dizendo eu, neste exato momento, possuo a experiência de ter tido, had. O foco não é quando você comprou o carro, mas sim o fato de que, hoje, a sua história inclui a posse desse carro. O have had é o inventário da sua vida agora. Vamos para a prova de fogo. Se eu digo I had a car, eu estou apontando para um ponto morto no mapa do passado. O carro se foi, a história acabou. É um cadáver gramatical. Mas se eu digo I have had a car, eu estou trazendo esse carro para a conversa de agora. Talvez eu ainda tenha o carro, ou talvez a experiência de ter tido aquele carro explique por que eu sou um bom motorista hoje. O simple past I had é uma fotografia velha na gaveta. O present perfect I have had é um vídeo que ainda está rodando. O inglês usa o duplo have para diferenciar o que morreu do que ainda pulsa na sua identidade presente. A engenharia fica ainda mais clara quando adicionamos o tempo. I have had this car since 2010. Perceba a lógica. O have te mantém no presente e o since é o cabo de aço que te liga a 2010. Se você usasse apenas o had, a frase travaria, porque o had sozinho não consegue esticar o braço até o hoje. Ele é curto demais. O have é o extensor de alcance da gramática. Ele permite que você habite dois tempos ao mesmo tempo. Para o cérebro anglo-saxão, a continuidade é uma necessidade física. Se a ação não parou, a gagueira do have had é o único motor capaz de manter a frase em pé. Pense neste exemplo comum. I have had a busy day. Por que não I had a busy day? Se o dia ainda não acabou, ou se você ainda está sentindo o cansaço desse dia agora, o have é obrigatório. Ele sinaliza que o efeito da ação ainda está quente. No inglês, o tempo é medido pelo impacto. Se o cansaço está nos seus músculos agora, a frase precisa estar no presente. Have.
O had, que vem depois, é apenas a descrição do que causou esse estado. O have had é a fórmula química do cansaço presente, causado pelo esforço passado. É a gramática sendo honesta com a sua biologia. Você deve estar se perguntando, professor, o segundo had é igual ao passado simples? Visualmente, sim, mas funcionalmente, ele é o que chamamos de particípio passado. No inglês, essa forma funciona como um adjetivo, uma qualidade que você adquiriu. Ter tido algo é uma marca que você carrega. Pense no particípio como uma tatuagem na pele do verbo. O primeiro have mostra a pele agora. O had é a tatuagem que foi feita no passado, mas que continua visível. Entender que o segundo verbo é um estado adquirido tira a confusão de achar que você está repetindo a mesma palavra. São peças diferentes em um quebra-cabeça de precisão. E se eu te disser que existe o had had? I had dinner before he arrived. Agora a máquina do tempo foi para o modo avançado. Aqui o guindaste também foi para o passado. O primeiro had é o suporte no passado. E o segundo had é algo que aconteceu antes desse passado. É o que chamamos de passado do passado. Perceba que a lógica é idêntica. O primeiro verbo é sempre o suporte mecânico. E o segundo é a ação. Se você domina a mecânica do have had, você ganha de brinde a chave para todos os tempos perfeitos do inglês. É um sistema de módulos que se repetem. Aprenda a peça base e você dominará a máquina inteira. Qual é a lição prática para você aqui no laboratório? Pare de traduzir have had como tenho tido. Na maioria das vezes, no português, nós usamos apenas o passado simples. A dica master é: não olhe para a tradução, olhe para a âncora. Se a história que você está contando ainda morde o seu presente, se ela ainda tem importância agora, você deve usar o guindaste have. O have had não é uma gagueira, é um sinal de que você é um falante sofisticado, que sabe separar o que morreu do que ainda vive na sua história. Respeite a engenharia do tempo, e seu inglês deixará de ser uma tradução para se tornar um pensamento real. O veredito do professor Dylan é: o have had é a prova de que o inglês é uma língua preocupada com a relevância atual. Ele é uma ferramenta de precisão cirúrgica para conectar quem você foi com quem você é agora. Não tenha medo da repetição do verbo. Tenha medo de desconectar o seu passado do seu presente. Use o primeiro have como sua âncora no agora e o had como o registro da sua jornada. Quando você domina essa engenharia, você para de lutar contra a gramática e começa a usá-la para construir sua autoridade. Aula encerrada e nos vemos na próxima investigação do nosso laboratório. Até a próxima!